Boa noite, professor. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Miola, boa noite, Sara, boa noite, Tereza, boa noite, Florestan, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, muito bem-vindo aqui, professor. É sempre bom ter as suas reflexões sobre o mundo, né? Então, pegando carona aí no fato do Lula estar lá no G7 e tirar a foto com os presidentes e não conversar com o Trump, você acha que essa é uma sinalização de que o Trump vai se afastar do presidente Lula e do governo brasileiro? Ou você acha que não tem nada a ver, ele, enfim, ele está com a cabeça no Brasil? Olha, eu responderia essa pergunta de uma outra forma, meu caro Florestan. Eu acho que o Lula pode achar o que ele quiser sobre o Brasil, né? Ter direito, inclusive, de não achar nada, que é o que eu acho mais provável. Os 6 amigos deles da Big Tech não pensam isso. Ponto. Eles têm muito interesse no Brasil. Muito interesse. O Brasil é a possibilidade real e efetiva de alguma estabilidade na busca por terras raras. O Brasil está fazendo, vai ser bem interessante isso, se a situação continuar como está, nós estamos numa situação bastante vantajosa. Nós recebemos esta semana aqui, que começa, na próxima, um emissário da União Europeia interessadíssimo nas nossas terras raras. A China, sem dúvida nenhuma, já comprou empresas aqui, né? Os europeus também. Os americanos têm a empresa de Goiás, têm outras ideias. O grosso da situação é a legislação, né? Eu estou desconfiado que, nesse caso, os 6 amigos do senhor Trump estão mais interessados que ele mantenha um bom relacionamento com o Brasil. Esse ponto me parece essencial quando a gente olha para discutir o que é futuro. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação que está sendo consertada, que está sendo, não é de conserto, está sendo consolidada por vieses que não passam mais pela Casa Branca. Eu vou repetir, que as pessoas têm uma ideia de que a Casa Branca tem muito o controle total das coisas. As coisas não são assim. O mundo econômico nos Estados Unidos tem uma perspectiva, o mundo militar tem outra perspectiva, o mundo empresarial americano, ainda a economia tangível, também tem outra perspectiva. E o Brasil, nesse contexto, acho que aqueles 39 segundos de amor do Trump com o Lula foram motivados exatamente por isso. As tarifas, nesse contexto, elas são importantes, elas são relevantes, mas no contexto desses outros fatos, as tarifas ocupam o lugar que elas têm, conjuntural, não é estrutural. Tereza? Se eu entendi bem, as relações vão bem, obrigado, apesar do Trump? Isso, exatamente isso. Bom resumo, perfeito. Mas lá hoje, lá em Evian, o que é que você sabe que aconteceu? Eu estou em dúvida com isso, de estendeu a mão, não sei o quê. Veja bem, esses cenários de encontros são como cenários de casamento, né? Desculpa, às vezes a pessoa fica mal na foto, mas isso não quer dizer que o casamento não será longo, ou que a foto ficou maravilhosa e o casamento dura 6 meses. Eu acho que devagar, né? Sabe, Tereza, eu acho que o cenário mais importante do G7 foi aquele abraço, se nós vamos olhar para situações circunstanciais, do Costa com a Ursula von der Leyen e o Lula dando as mãos. Isso importa. Isso tem um sentido brutal. Eu tenho notado, por exemplo, que a aproximação talvez mais forte é com o mundo europeu, uma consolidação com o mundo europeu em vários vetores.
talvez... Vamos ver se ele consegue alguma coisa, se ele, Lula, vai conseguir alguma coisa. Ótimo, puxa, que bom, rapidíssimo. Muito isso aí é com a União Europeia, né? Digamos, os atores da União Europeia. Essa coisa com a Europa estará indo bem, como você está falando, se o Lula, pelo menos, tiver conseguido uma resolução para a crise da carne, né? O conflito da carne. A crise da carne, ela tem a ver com pegadinhas, com passa-moleques do agro europeu, que é muito forte. O que conta mesmo com a Ursula von der Leyen é a indústria, principalmente a indústria de futuro e os investimentos que se pretende fazer no Brasil e usar o Brasil para expandir para a América Latina, da indústria alemã, principalmente a indústria francesa. Eles estão pensando em termos de como é que eles conseguem ter um vetor para o desenvolvimento brutal da China e dos Estados Unidos nessa área. E eu acho que aí eles colam. Mas eu gostaria de aproveitar a tua imagem sobre a questão do Trump. Tá? Eu acho que a questão das tarifas com o Trump, nós estamos olhando só uma parte do cenário. Quando nós olhamos concretamente e aí eu quero falar disso para juntar, para aproximar com a Europa. Quando nós falamos de tarifa, a gente presta atenção na seção 301, que é essencialmente, vamos ler aqui, vamos lembrar um pouco daquilo. Aquilo na seção 301, você tem os produtos que são de tarifa zero para os Estados Unidos, que são praticamente 60% das nossas exportações. Tem produto que é tão competente que ele consegue se esconder dessa tarifa zero. Estou falando de celulose, por exemplo. Estou falando de alguns tipos de minério de ferro. Aqueles produtos que os americanos podem ter algum tipo de concorrência com o Brasil, eles colocaram a tarifa de 25% para sentar na mesa com a indústria brasileira, que em alguns setores consegue ser competitiva. Vão sentar nesses setores e vão conversar para formar cadeias integradas de produção. É isso. Tereza, o X da história não está aí, Tereza. O X da história da briga com o Trump é o PIX, Tereza. O X da história da briga com o Trump é financeiro, envolve a indústria financeira, envolve a resistência do Brasil, inclusive para stablecoins. Outro papo. Quando nós cutucamos esse assunto, principalmente o assunto do PIX, nós cutucamos sobre um declínio da hegemonia do dólar. Bom dia, euro. Oi. É disso que nós estamos falando. E nós estamos falando que essa hegemonia do dólar está grudada, está conectada com toda a indústria digital. O mais importante da conversa do Lula nesse G7 é o almoço, se a minha memória não falha, é de amanhã, é do almoço que ele vai ter, em que ele vai estar presente exatamente com as cúpulas, com os fatores reguladores que a União Europeia já fez sobre as Big Techs. Esse ponto é fundamental. Nós vamos aproximar. A Europa avançou na regulação de Big Tech, e nós podemos ter alguma ajuda nesse processo para seguir junto, para avançar junto. É muito interessante isso. A União Europeia não precisa do Brasil só no investimento industrial. Tem um cenário que a gente pode chamar de político, por falta de outro nome, que é desse enfrentamento na questão das Big Techs. A Europa sabe perfeitamente que ela só segurará uma ascensão da extrema-direita brutal se ela segurar as Big Techs. Ela sabe disso. A centro-esquerda e a centro-direita europeia se aproximaram nesse sentido. Nós estamos indo no caminho. E, de alguma forma, o que o Lula fez lá foi ser convidado, aquela foto que vocês acabaram de mostrar, tem este sentido. Carne é pequenininho. Carne é um assunto pequeno. Ele é importante, mas as cotas que o Brasil tem para vender carne para a União Europeia, por causa da pressão do agro, são pequenas para o tamanho da exportação brasileira. Se você comparar com as cotas que nós exportamos para a Ásia, não só China, para Vietnã, para Filipinas,
né? Até para o Oriente Médio nós exportamos muita carne, fica pequena a cota para a Europa. É importante, mas ela fica menor. O importante com a Europa é indústria no pleno sentido e, principalmente, um apoio político para a gente pensar em termos de o que a gente faz com essa pressão que as big techs podem fazer, principalmente eleitoral. Então, esse contexto é um contexto muito interessante e eu acho que o Itamaraty avançou muito. A ausência de uma aproximação com o Trump é porque não interessa. É mais interessante, nesse momento aqui, a gente se aproximar do Jameson Greer, é mais interessante a gente se aproximar de ações que estejam próximas da empresa americana. Eu repito, talvez nós tenhamos aí 3 vetores que são interessantes para a gente pensar essa relação com os Estados Unidos: a diplomacia profissional, a diplomacia empresarial e a diplomacia militar. Eu chamo a atenção que o Brasil acabou de receber mísseis Stingers americanos que estavam vetados. Recebemos 1.100 deles. Chama atenção. Não é de graça, não caiu do céu. E também não é de graça, não, a parada do Nimitz, do porta-aviões aqui, com coordenação direta de comando com a Marinha Brasileira. Então, eu acho que isso são assuntos que a gente tem que levar em ponderação quando a gente olha esse cenário. Eu acho que o cenário está não tão preocupante do ponto de vista para baixo. Eu acho que ele é preocupante, mas ele tem alguns sinais que a gente precisa captar de interesse. Miola? Televisão, boa noite. Sempre bom te ouvir. Eu vou propor uma migração agora para o Oriente Médio. Essa aí é boa, essa aí é quente. O Trump precisa urgentemente desse cessar-fogo, né? E o Netanyahu precisa desesperadamente da manutenção do cessar-fogo. Concordo. O fato concreto, né? O fato concreto é que, se for assinado o que está sendo declarado por esses últimos dias, absolutamente o Irã tem muito a celebrar. Não foi extinto enquanto uma civilização, manteve a capacidade de recompor a sua liderança, estão sendo levantadas as sanções, algo que, inclusive, supera o que o próprio Obama fez no estertor de seu governo, e a manutenção do programa nuclear, e, finalmente, não consta, pelo menos dos documentos, das menções, que o Irã precisaria se afastar dos seus aliados regionais, Hezbollah e outros na região. Como fica a situação de Israel nesse contexto em que o Irã sai desta situação com uma capacidade econômica muito potente, uma vez que saem as sanções, e de recomposição do seu programa nuclear, diante de um Israel cada vez mais isolado e acossado, porque o próprio Trump precisa abandonar Israel sob pena de não conseguir isto que para ele é fundamental, o fim desta loucura em que ele se meteu por conta de Israel. Olha, desde que o mundo é mundo, antes do Tucídides, né, até antes do Tucídides, o Sun Tzu escreveu a mesma coisa. Qualquer general competente pensa 2 vezes ao começar uma guerra. Porque a gente a gente sempre sabe como é que as guerras começam, a gente nunca sabe como é que elas terminam. Isso vale para o Trump e vale para o Netanyahu. O exército israelense cobrou várias vezes. Foi demitido, ele perdeu 3 comandantes ao longo desses últimos anos com o Netanyahu. Porque o que o exército israelense cobrava de Netanyahu é o mesmo que o exército americano cobra de Trump. O que você quer com essa guerra? Von Clausewitz, Miola. A guerra nada mais é do que a continuação da política sobre outras formas. Se você, a tua pergunta, a tua questão é essencial, né, sobre o Oriente Médio. O que é que se vai fazer? Eu concordo inteiramente com o que você diz. Trump iniciou essa guerra prometendo trocar
o regime, acabar com o regime iraniano, acabar com o programa nuclear iraniano e acabar com o poder dos mísseis iranianos. Deu tudo errado. O Irã descobriu a fórmula pela qual ele avisa a tutti quanti de que não adianta matar o incumbente de plantão. Tem 3 na lista para seguir. Avisou isso, mataram o Ayatollah, não aconteceu nada com o regime. Pior, o regime ficou mais forte e mais contra o Ocidente. Calma lá, não adiantou nada. Quanto ao segundo do programa nuclear, os B2 acabaram com o programa nuclear. Se tivessem acabado, não precisava essa encrenca toda, mais 60 dias. 3, nós vamos diminuir o poder militar do Irã. Desculpe, essa foi a pior de todas. Tem uma coisa que a gente tem esquecido, o Foreign Affairs fez um artigo maravilhoso sobre isso. O Irã deu um recado para o mundo que todo militar competente prestou atenção. O Irã, a questão de 3 semanas atrás, fez um míssil atacar Diego Garcia Índico. O míssil iraniano conseguiu ter controle de precisão de ataque para 3.800 quilômetros. É o dobro do que se dizia que eles tinham. Cresceu. Isso sem contar a capacidade militar dele de atacar bases militares americanas e tudo mais. Deu tudo errado na guerra. A questão Irã está mais ou menos equacionada concordo inteiramente com você, com os iranianos podendo celebrar. Eles saíram disso muito mais fortalecidos, eles não pediram essa guerra. Eles saíram dela muito mais fortalecidos. Isso para não começar a falar das relações do Irã com China e o redesenho do Oriente Médio, do xadrez Oriente Médio, que todos os países árabes moderados bateram na porta de Pequim em maio, incluindo os Mohammed bin Salman. Incluindo, não excluindo. Ele foi lá. O xadrez mudou. Mas eu acho que a tua pergunta compõe um dado que é fundamental. Uma coisa é Irã, Miola. Outra coisa é Líbano. A equação Líbano é pior. A equação Líbano é insustentável. Eu quero saber o seguinte, como é que ficam as monarquias ali no Golfo, né? Porque, na realidade, essa guerra demonstrou que eles não têm ali o apoio que imaginavam dos Estados Unidos. Então, eu queria que você me desenhasse esse quadro, como é que fica, né? Inclusive, se Israel realmente vai romper com o acordo do Trump com o Irã e vai continuar a avançar no Líbano. É aquilo que disse o Miola. Essa última parte é o que disse o Miola, concordo inteiramente, não tem alternativa. Israel, o Netanyahu precisa da guerra, o Trump precisa que a guerra acabe. A cisão está aí. A cisão está aí. Florestan, o mundo israelense hoje é outro. 90% dos israelenses hoje estão convencidos que a guerra é a melhor solução. Aquela lógica daquela parcela de Israel que falava em 2 estados e tudo mais, Estado palestino, isso está cada vez menor em Israel. A oposição a Netanyahu fala em guerra. O Ben-Gvir, o Bennett e o Malloch. Os 3 falam em guerra. Este último é general. Os 3 falam em guerra. Ganhe quem ganhar. Há uma probabilidade, há uma aliança entre o Bennett, que é ex-ministro do Netanyahu, e o Ben-Gvir, que é uma centro-progressista. Mas os 3 falam em guerra. Os 3 fazem o mesmo discurso. A guerra é necessária, mas está na hora de trocar o general. É esse o discurso. Se trocar o general, o caminho dele é direto do poder para uma situação difícil de ser sustentada, Florestan. As monarquias árabes sabem disso perfeitamente. Israel vai continuar a avançar. O sonho da grande Israel, de uma Israel maior, composta por Gaza, por partes da Síria e por
pelo sul do Líbano, tomando do Hezbollah, não é mais só um sonho da ultra-ortodoxia israelense. Atenção a isso. Os árabes moderados olharam para isso e disseram: sinto muito, tchau, acabou o acordo de Abraão. Com essa, não dá. E eles todos foram falar com quem foi capaz de oferecer coisas concretas ao Irã. As bases americanas foram atacadas porque os mísseis iranianos foram guiados pelos satélites chineses. Isso não é minha opinião nem tua, Florestan. Washington Post e New York Times, matérias completas sobre isso. Então, o mundo árabe moderado olhou para isso e disse: no novo xadrez geopolítico que está posto aqui, nós vamos ter que olhar para isso de um outro jeito. Aquela saída dos acordos de Abraão, de pensar o pós-petróleo como um grande resort, não está mais na cabeça do Mohammed bin Salman. Então, de alguma forma, eles estão redesenhando suas ambições. Isso é preocupante, isso é muito preocupante, porque deixar Israel isolado, Israel tem força para fazer um estrago significativo no Oriente Médio. Sem a gente deixar... os Estados Unidos não vão mais oferecer armamentos, Israel... Não é assim. Israel tem armamento acumulado e mais de 90 bombas atômicas. Professor, não brinca com isso, não se brinca com isso. Não se brinca com poder mesmo. Se alguém tem uma dúvida de como é que usa isso, pensa no Putin. No auge da guerra da Ucrânia, os franceses e os ingleses falando grosso, o Putin disse uma frase só: o primeiro soldado europeu que cruzar para lutar na Ucrânia, eu aperto o botão. Todo mundo parou. Porque a possibilidade era real. Eu acho que nós temos que olhar para o contexto Israel, olhando que é melhor uma solução política do que uma solução militar com Israel. Também. Então, é nesse quadro que eu acho que os países árabes moderados e a China vai ocupar um papel. Você pode me olhar, Florestan, e dizer: professor, o senhor não está muito apressado em analisar o declínio do Império Americano? Não estou falando de declínio do Império Americano. Eu estou falando de alteração geopolítica. São coisas diferentes. Eu não sei até quando. O que nós fizemos é que os Estados Unidos está pagando o preço por ter, nos últimos anos, nenhum Kissinger à disposição para pensar o poder deles. Precisa prestar atenção nisso. Os Estados Unidos não teve mais estrategista. E nesse contexto, é assustador isso, porque os outros lados tiveram, principalmente a China. Tereza? Professor, se os Estados Unidos, o Trump, precisam do fim da guerra, precisa encerrar essa coisa que ele mesmo inventou, mas Israel ou Netanyahu precisa continuar a guerra também por sua sustentação interna, é razoável supor que a gente tenha solução para o conflito com o Irã e deixe o Israel, aprontar com o Líbano. Concordo contigo. Não pacificou o Oriente Médio, apenas deu uma saída para o Trump do Irã, mas a gente poderá ver um avanço, a permanência de Israel no Líbano e o avanço de suas operações. A resposta para você, o Netanyahu que deu. É o Netanyahu que dá a resposta para você. Eu, hoje, por sinal, fuçando no meu computador por outra razão, topei com a matéria em que o Netanyahu define que 70% de Gaza será território israelense, ponto. Ele não vai tirar os soldados de lá. Quanto ao sul do Líbano, tem um sinal que vários... O Thomas Friedman, no New York Times, foi no ponto sobre isso aí. O Israel não tomou o castelo de Beaufort, um castelo com 900 anos de existência, que foi o quartel-general das forças israelenses durante a permanência de 1982 a 2001, Israel não retomou esse castelo, é um símbolo. Ele pretende ficar no sul do Líbano.
o principal opositor de Netanyahu, o Yair Lapid, visitou as tropas de ocupação no Líbano, pessoalmente, porque ele está de olho no voto de direita. Então, Tereza, você tem muita razão. Como é que não? O mundo fica, de alguma forma, a solução do Irã sai porque o Irã é China, porque o Irã, de alguma forma, cresceu, é o pivô do novo xadrez geopolítico chinês, ok, cresce com isso. A frase do Trump é uma frase de desespero. Deixa a Síria cuidar do Hezbollah. É um problema entre sunitas e xiitas. Oh, desculpa. É um delírio. A ideia é de sacrificar essa parcela dos palestinos? A ideia é essa. Já se teve essa ideia nos últimos 40 anos várias vezes. Veja no que deu. Então, de alguma forma, é bem difícil, é quase impossível a gente pensar que vai ser possível esquecer o Líbano. Mas, por outro lado, é bem difícil a gente convencer Israel a sair de lá. A comparação é muito forte, mas ela é bem real. O mundo está vivendo duas ocupações. Eu já comentei uma vez aqui com vocês, a teoria de relações internacionais não gosta muito dessa expressão, mas essa expressão é boa. Fait accompli, fato consumado. Nós temos dois fatos consumados que descrevem essa nova geopolítica no mundo. A ocupação de 20% do território ucraniano e a ocupação real, efetiva, de Gaza e do sul do Líbano por Israel. Nós temos dois. É fato consumado, é fait accompli. Vai ser difícil nesse contexto. E o mundo vai ter que fazer um jogo com eles, né? Vai ser possível? Como é que é esse quadro? Se você tivesse, de algum modo, estrategistas para pensar isso do lado americano, seria mais conveniente. Não é que eles não existem, eles não têm poder. Eles existem sim. As escolas americanas produzem coisas da melhor qualidade. Isso não significa que eles chegam à Casa Branca, que esses estudos chegam à Casa Branca. Atenção, nem com democratas, nem com republicanos. Atualmente, o que tem chegado na Casa Branca são aqueles lutadores, né? Isso, a comparação é perfeita. É o UFC, ou coisas semelhantes, a comparação é perfeita. Lutadores simples de guerras imediatas. Professor, muito obrigado pela tua gentileza de vir aqui conversar com a gente. É sempre uma alegria ter você aqui. O que eu gosto mais é que a cachola funciona. Vocês conversam comigo com coisa que faz o bicho funcionar. Isso é muito bom. Muito obrigado a vocês. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.